Paz do Senhor, queridos. Amém? Vamos colocar de pé. Que bom que você veio. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado. Fala, que bom que você veio. E eu queria te convidar a você ler um texto comigo em Isaías 40. Isaías 40, versículo 28. Eu estou vendo a mídia lá, cheio dos sinais, rapaz. Eu não sei ver ainda sinal de surdo e mudo. Eu vou aprender ainda. Tá tudo certo aí? Então tá bom. Isaías, capítulo 40. Na NTLH, vamos ler em uma outra versão, por favor. Querido, escute isso. Deixa essa palavra entrar no seu coração. Diz assim: será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa. Ele não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, Ele dá novas forças. E enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam. Vira para essa pessoa bonita e fala assim: ó, até os jovens se cansam. Os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Amém. Pai, nós queremos declarar essa palavra, Senhor. Pai, nós queremos liberar essa palavra sobre nós, sobre o teu povo, sobre a sua igreja. Pai, até os jovens se cansam. Aquele que na nossa realidade não seriam para cansar, teriam pleno vigor, teriam plena disposição, mas a tua palavra fala que esses também cansam. Pai, eu sei que às vezes muitos cansam, mas a tua palavra fala que aqueles que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Pai, e eles recebem tanta força que eles voam nas alturas como águias, eles correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Pai, é essa palavra, Pai, libera sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre os que estão aqui, sobre os que estão nas casas, aqueles que estão conectados conosco. Pai, abençoa, Pai, cada um de nós. Entregamos esse culto, Pai, ministramos ao Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa exaltação, a nossa adoração. Pai, que esse tempo de adoração, que o Senhor receba como um incenso que suba, Pai, até o teu trono, que possa ser autêntico, que possa ser verdadeiro, que possa ser sincero, que possa ser transparente, tudo aquilo que vai sair dos nossos lábios, Senhor, e que o Senhor receba em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar nosso Deus, querido.
que me transformou e me deu uma direção, me mostrou que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. É pelo amor dele que você pode enxergar hoje, é por causa do amor dele que você está aqui nessa noite. Foi o amor dele que trouxe você até aqui, é o amor dele que te sustenta. Seu amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu uma direção, me mostrou que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver o seu amor. Seu amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu uma direção, me mostrou que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver.
céu. Vamos estar atentos com nossos olhos espirituais abertos, para que quando o Espírito Santo estiver ao nosso lado, que possamos reconhecer Ele. Oh, o Senhor quer se revelar a voz a você. Ele quer falar contigo. Ele quer falar contigo. Transformou e me deu uma direção, me mostrou que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso. Ele fala assim pra você nessa noite: e eu estou aqui, e eu estou aqui, e eu estou aqui pra te ver, e eu estou aqui, e eu estou aqui, e eu estou aqui pra te ver, pra poder te abraçar, pra poder te abraçar, pra poder te abraçar. Dizer, Paizinho, eu te amo, pra poder te abraçar, pra poder te abraçar, pra poder te abraçar e dizer, eu te amo, porque eu sou teu, porque eu sou teu, porque eu sou
ó Deus, se há em nós, ó Pai, um coração, ó Deus, voltado para Ti. Vê, ó Pai, se existe em nós, ó Deus, uma intenção verdadeira de Te adorar, ó Deus. Se assim houver, ó Pai, venha tomar o nosso coração. Venha tomar um lugar de honra, ó Deus. Venha tomar o Seu lugar, ó Deus. Oh! Vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau. E guia-me, Deus. Guia-me pelo caminho da vida eterna, Deus. Purifica, Senhor, nossos corações. Purifica, Senhor, nossa mente. Oh! Santo, Santo, Santo. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Lugar, Senhor. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, Faça que dessa letra caia uma o oração. Teu Espírito. Faça dessa letra uma oração nessa noite. Declare isso para Ele, declare. Vem fazer
está visitando casas nesse momento. Ele está visitando a sua vida, a sua casa, a sua família. Oh, Ele tem visto suas lágrimas. Ele tem visto o seu sofrimento. Oh, o Espírito Santo está liberando cura nesse momento. O Espírito Santo está liberando cura nesse momento. Cura espiritual, cura financeira, cura carnal. Nenhum mal se susterá sobre a sua casa. Nenhuma enfermidade cairá sobre a sua casa. Nada irá te abalar. Oh. Vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, Tu és maravilhoso, Senhor. O Senhor te convida nessa noite a ir mais fundo na presença dEle. O Senhor te convida a mergulhar totalmente na presença dEle. É Ele quem sonda o seu coração. É Ele quem sonda a sua mente. Antes mesmo dos pensamentos chegar à nossa mente, Ele já conhece todos. E é por isso que Ele sabe tudo o que precisamos. Ele sabe de tudo. Mas Ele também quer ouvir a tua voz. Ele também quer ouvir você falar com Ele. O Espírito Santo tem chamado a sua noiva para um tempo de intimidade, um tempo de presença, um tempo de quarto, um tempo de mesa, de comunhão. Ele quer se revelar a tantos. Mas muitas das vezes não temos convidado o Senhor para partir o pão conosco. E é no partir do pão que Ele se revela, é no momento de comunhão que Ele se revela, que Ele se manifesta. Oh Senhor, venha, oh Pai, venha, Deus. Venha ao nosso encontro, Senhor, onde quer que estejamos. Venha ao nosso encontro, Deus. Porque eu sei que o Senhor sempre estará aqui, Deus. Sinta-se à vontade.
presença é o meu lugar, Senhor. Me separar em tuas águas, quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença. Separar do teu amor, do teu Que nada possa nos separar do teu amor, ó Deus. Que nada venha tirando nosso foco, Deus. Que nada venha, Pai, desviar a nossa atenção, Pai, desviar os nossos olhos que estão voltados para Ti, Senhor. Que o Senhor apareça, Deus, cada dia mais, e que nós diminuamos, ó Deus, na Sua presença. E que a Tua presença, Pai, seja maior do que todas, ó Deus. Que a Tua presença invada nossas vidas, invada nossas casas, nossas famílias. Que o Senhor tome o seu lugar, Pai. Que o Senhor tome o seu lugar, Senhor. Muito obrigado, Deus, por este momento, pelo privilégio, Deus, de poder estar aqui. Pelo privilégio, Deus, de poder estar aqui. Obrigado, Deus. Obrigado por mais um dia. Por mais um dia, Deus.
existe, não existe. Santo, santo, santo Deus. Pai, abençoa, Pai, nessa noite culta, abençoa a palavra. Se eu posso estar, Pai, abençoando profundamente o pregador, que nós possamos, ó Deus, absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, ó Deus. Abra nossos olhos espirituais, a nossa mente, o nosso coração, que seja um coração quebrantado, ó Deus, um coração aberto para receber a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor use-nos conforme a Tua vontade, Deus. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Sinta-se à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas. Sinta-se à vontade. Mais fundo, quero contemplar Tua presença. É o meu lugar, nada vai me separar. Em Tuas águas quero ver. As crianças, vamos separar as crianças. Vem cá, pastor Lucas. Estenda sua mão para cá, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo de adoração, pelas nossas crianças, pelo culto delas. Abençoamos, ó Pai, a vida do pastor Lucas, que ele seja boca do Senhor sobre nós, revelação do Teu Espírito. Prepara a terra do nosso coração, prepara a nossa mente, que essa semente possa cair nessa terra tão produtiva, fértil, que é cada um de nós, Pai. Abençoamos a vida dele em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos, a paz, amém? Bom demais estar aqui com vocês novamente para compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem ministrado e trazido ao meu coração. E hoje eu quero muito trazer para você uma palavra de ânimo, de motivação. Que eu tenho para você hoje é poderoso e me ajudou muito. E é por isso que eu acho que é tão importante eu compartilhar com vocês. Amém? O título dessa mensagem é Bem-vindo à Babilônia, Misericórdia. Mas é uma alusão ao atual cenário que nós estamos vivendo. E eu não sei você, mas eu não quero fazer parte disso. Então eu quero compartilhar algumas coisas a respeito desse pensamento, tá bom? E por quê? Porque isso agora, por conta do momento que nós vivemos. Eu não sei você, mas para mim foi muito frustrante o resultado das eleições. Eu tenho certeza que para a grande maioria que foi. Então foi assim um balde de água fria na minha vida pessoal, emocional, psicológica. Eu fiquei muito chateado, muito decepcionado. Eu queria muito um resultado diferente desse que nós tivemos. E eu, assim como uma grande parte do Brasil, a maioria, está completamente triste, desmotivada, decepcionada. E nesses momentos eu aprendi que a gente precisa ir para Deus. A gente precisa fazer aquele dever de casa que a pastora Cris ensinou, de atravessar as etapas do tabernáculo em oração, para a gente de alguma forma alcançar o Santo dos Santos e consultar a Deus, perguntar para Deus,
se rasgar para Deus. E foi exatamente isso que eu fiz alguns dias atrás. E a minha pergunta para Deus é: Deus, o que está acontecendo? Fala comigo. Fala comigo, Deus, porque o golpe foi duro. E Deus me trouxe uma motivação muito grande naquele momento. Eu virei a página, literalmente. Tô bem, tô legal. Eu e Deus somos maioria. E eu quero te compartilhar o que veio ao meu coração. E eu já cheguei a compartilhar com alguns amigos lá na chácara, no Ictus, em uma reuniãozinha que nós fizemos. Mas Deus trouxe muito para mim os relatos da época de Daniel, da Babilônia. E é por isso o nome dessa mensagem, tá bom? Então deixa eu te explicar uma coisa. Deus, Ele deixou na Bíblia não apenas leis, regras e fundamentos. Ele deixou inúmeras histórias, fatos que aconteceram, que são de uma importância absurda para nós, que servem de exemplo às histórias que aconteceram no passado. Exemplos bons e exemplos ruins. Você tem ambos na Bíblia. Você tem um monte de exemplos que nos servem para segui-los, pessoas que deram certo, pessoas que fizeram o que era reto perante os olhos de Deus. Então a gente tem que seguir esse exemplo, porque a gente aprende com essa história que Deus gostou daquilo. E a gente tem outros exemplos inúmeros de pessoas de Deus que fizeram tudo errado, exemplos que não servem para a gente, que, como diz meu pai, né? O inteligente erra e aprende, o sábio aprende com o erro dos outros. Então a gente precisa ser sábio, a gente precisa olhar para a Bíblia, entender o que aconteceu naquela história, para, se deu errado, a gente não repetir. Eu não preciso repetir o erro que já foi acontecido. Então eu quero trazer para vocês que esses fatos históricos da Bíblia, eles servem para nós compararmos com o nosso episódio. E é isso que eu quero fazer. Eu quero trazer todos nós hoje, numa linha de raciocínio, para compararmos o período da Babilônia com o que estamos vivendo hoje. Eu quero fazer essa correlação, para a gente saber o que fazer e o que não fazer, trazendo a nossa realidade, o nosso cenário político, nosso cenário econômico, nosso cenário cultural de hoje, para aquele cenário que Daniel viveu. Então, por favor, Daniel 10, capítulo 1, versículo 1, por favor. Deixa aí que a gente vai ler bastante. Amém. Vamos lá. No 3º ano de Joaquim, como rei de Judá era o povo de Deus, amém? O rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém, e os seus soldados cercaram a cidade. Versículo 2: Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade. Opa! Daniel 1, versículo 1. Perdão, então vamos de novo. Daniel 1, versículo 1. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou Jerusalém, e seus soldados cercaram a cidade. Amém. Perdão porque eu errei a menção. Versículo 2. Deixou Deus, o Senhor, lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá. Quem que entregou? Foi o Senhor? Olha que estranho. Às vezes parece estranho nós lermos que Deus, coloca na NTLH por favor, que Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade. Uau! Poxa, foi Deus que deixou o povo dele ser tomado por Nabucodonosor? Na verdade é muito mais do que isso. A Bíblia fala que foi Deus que engrandeceu Nabucodonosor.
Lá na frente a Bíblia fala que foi Deus que engrandeceu Ciro. Na verdade, Deus, isso não é um fato novo. Foi Deus que endureceu o coração de Faraó lá na época de Moisés, para que não libertasse o povo para adorar a Deus. Foi o Espírito de Deus que enviou Jesus Cristo para o deserto. Se você ler o texto, você vai ler com clareza. E o Espírito do Senhor enviou Jesus para o deserto, para ser tentado. Então isso não é um fato novo. Foi Deus que entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. E eu queria te deixar claro isso não é um fato inédito na Bíblia. A Bíblia está repleta de exemplos em que Deus, de alguma forma, usou ferramentas para transformar o seu povo. E nós vamos falar um pouco mais disso lá na frente, certo? Então, da mesma maneira que Deus precisa ensinar pessoas, o seu povo em diferentes épocas, para mim, Deus permitiu que nós fôssemos entregues na mão do atual governo. É isso que eu penso, diante da Bíblia, fazendo um paralelo a tudo que aconteceu. Mas tem vários porém nessa história. Pula lá para o versículo 5, por favor. O rei Nabucodonosor mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Querido, olha que interessante. Repare que Nabucodonosor venceu uma guerra, ele tomou para si Jerusalém, ele, enfim, virou o novo governante, mas, ao invés de tratar o povo, esses jovens, como escravos, como subordinados, ao invés de humilhá-los, como sempre aconteceu na história do povo de Deus, ele fez o contrário. Ele tratou esses jovens com honrarias, ele tratou esses homens com tudo do bom e do melhor, com conforto. Foi isso que ele fez, ele deu vida fácil. Então imagina só, os próprios súditos não comem da comida do rei. As pessoas que são daquele reinado, os cidadãos daquela nação, Babilônia, eles não comiam da comida do rei. Mas os jovens de Jerusalém sim. Viviam no bem bom, vida boa, vida tranquila, comendo e bebendo do melhor, com conforto, com regozijo, com honra. Eles tinham uma pessoa exclusiva para tratá-los, para ensiná-los, para treiná-los, para transformar essas pessoas em pessoas preparadas e capacitadas. Então repare que Nabucodonosor, ele inverteu a ordem das coisas. Ele não judiou daquela galera. Não, ele tratou da melhor maneira possível. Sabe por quê? Porque a guerra física ele já tinha vencido. Agora ele entrou numa nova guerra, a cultural, que é essa que você vive, hoje, agora. Então aqui, Nabucodonosor tinha a missão de conquistar o povo de Deus para a banda de lá. Não através da espada, mas através da cultura, através dos conceitos, através da filosofia, através dos costumes e dos hábitos, transformá-los em algo, oferecendo tudo de bom que aquele lugar podia dar. E vamos lembrar que aquele lugar era, naquela ocasião, o melhor lugar do mundo, o lugar mais potente, o lugar mais bonito, mais organizado, com a civilização mais forte. Essa era a Babilônia naquela época. Amém? Está comigo? Então, querido, o que eu quero te trazer para você
ficar esperto, desde já. Esse é o resumo da minha pregação. Que mesmo nesse contexto, alguns jovens, uma pequena minoria, escolheu firmemente, resolveram entre si, que não se contaminariam com a cultura pagã. Esse é o livro de Daniel. Esse foi Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidênego, ou Misael, Azael, eles tinham 2 nomes. Amém? É isso que nós precisamos entender como fazer. Sabe por quê? Porque Deus honrou absurdamente esses jovens. Esses jovens que escolheram não se contaminar com a cultura pagã, eles cresceram absurdamente no momento em que a Babilônia era a grande vencedora política. Esse povo foi abençoado dentro da Babilônia. Esse povo cresceu, esse povo teve a aliança de Deus, mesmo vivendo no meio de uma cultura totalmente pagã. Por quê? Porque eles resolveram entre si que não se contaminariam com aquela cultura. Deus, Ele é fiel, não importa onde você está e não importa qual que é a cultura que está ao seu redor. E foi essa a grande sacada desses meninos. Então Deus honrou demais eles, de uma maneira muito abundante. Por favor, pula para o versículo 17. Repare que esses meninos, esses jovens, eles estavam em Jerusalém, e eles deviam ser abençoados lá, mas aqui eles se tornaram grandes. Versículo 17 diz o seguinte: Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências babilônicas, mas a Daniel deu também o dom de explicar sonhos e visões. No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz, que era o servo exclusivo para cuidar dessas pessoas, levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. Uau! Uau! Olha o que Deus fez com esse povo. Deus, Ele tem condições de te capacitar, de te dar habilidade, de provocar situações que transformam a sua vida para melhor, mas só vale para quem está aliançado. Não foi para todos os jovens, foi para esses 4, foi especificamente para esses 4 que resolveram entre si não se contaminar com aquela cultura pagã. Aquela guerra cultural que foi imposta pelo rei, eles não caíram nessa armadilha. Cumpre a você não cair na que você está vivendo agora. Esse é o nosso desafio. E eu te disse que Deus prepara situações para te honrar, para transformar, para te colocar em situações melhores e maiores do que você está. Então vamos seguir o exemplo. Versículo 46. O rei Nabucodonosor teve um sonho, não vou contar aqui, porque senão a gente se delonga demais, mas para quem não sabe a história, você deveria saber. Nabucodonosor teve um sonho, e esse sonho ele percebeu que era espiritual, que era alguma coisa diferente. Só que o cara era tirano, o cara não era normal, o cara era fora da casinha. Você sabe o que ele fez? Ele falou assim: ei, vem cá, todos os sábios e adivinhos, eu sonhei e eu estou atribulado com o meu sonho. Vamos fazer o seguinte, vocês vão decifrar o meu sonho, só que eu não vou contar. Vocês vão descobrir o que eu sonhei e interpretarem o que eu sonhei. E se vocês não falarem para mim o que eu sonhei e o que significa, vai todo mundo morrer. Combinado? Era bonzinho o cara, né? Imagina teu patrão vai lá e fala assim: ô Enio, presta atenção, eu tive um sonho estranho. Ou você descobre o que eu sonhei e me revela o que significa, ou eu te dou um tiro.
Era mais ou menos assim o tratamento de Nabucodonosor. Daí entra Daniel em cena. Fala assim: ei, vem cá. Não mata ninguém não. Me dá 3 dias que eu vou consultar o meu Deus e eu vou falar o que você quer. Então aí a gente já aprende uma lição. Você precisa de uma resposta bruta. Coloca a cara na terra. Entra na presença de Deus 3 dias, igual fez Daniel. Quem sabe Deus não te dá uma resposta igual deu para ele. Amém? Vai aprendendo, vai pegando aí, ó, os exemplos bíblicos que nos ensinam. Daí Daniel foi lá, interpretou o sonho, falou assim: ó, você sonhou isso, e significava aquilo, beleza? Acertou em cheio, na mosca. Então, versículo 46, o rei Nabucodonosor, que era esse tirano que eu acabei de te falar, esse semideus que ele se considerava, se ajoelhou diante de Daniel, encostou o rosto no chão. Você consegue imaginar a cena? Um cara que há 3 dias atrás falou assim: ó, se vocês não revelarem o meu sonho, eu mando matar todo mundo. Era esse o padrão de excelência, de exigência desse rei. 3 dias depois, se ajoelhou diante de Daniel, encostou o rosto no chão e depois ordenou que fossem apresentados a Daniel sacrifícios e incensos. E ele disse a Daniel: o Deus que vocês adoram é de fato o mais poderoso de todos os deuses e é Senhor de todos os reis. Eu sei que Ele é quem explica mistérios, pois Ele me explicou este sonho misterioso. Em seguida, colocou Daniel como alta autoridade do reino e lhe deu também muitos presentes de valor. Ele pôs Daniel como governador da província da Babilônia e fez chefe de todos os sábios do país. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abidênego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel ficou na corte real. Uau! Na Babilônia, um servo de Deus virou governador. Sabe por quê? Porque não se rendeu à cultura pagã. Ei, não se renda à cultura pagã. Amém? E se você decorrer na história, sempre isso se repetiu. Deus honrou todos os remanescentes que não saíram da aliança. Deus entregou o seu povo, mas os aliançados não. Os aliançados permaneceram na bênção. Aliás, cresceram muito mais do que eram, porque Daniel não seria governador em Jerusalém. Na Babilônia ele virou. Então Deus oportunizou. E essa história continuou, sabe por quê? Vai lá para o capítulo 5, versículo 29. Agora nós estamos falando de outro rei, porque Nabucodonosor governou por muitos anos, e daí entrou Belsazar. Belsazar era neto de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve uma filha, a filha dele teve esse menino, que é neto de Nabucodonosor, ele foi o próximo rei. O que aconteceu aqui foi diferente, porque agora é outro rei, então Daniel saiu do cargo, certo? Só que esse rei, ele teve um sonho estranho, e adivinha só quem que ele chamou? Daniel. Daniel era o cara que resolvia, que interpretava as coisas. O rei Nabucodonosor, aonde eu estou? Belsazar foi a visão, não foi o sonho. Belsazar teve uma visão de uma mão que escrevia na parede umas palavras que ele não sabia ler. Ficaram todo mundo apavorado. Uma experiência espiritual assustadora. Isso aconteceu, sabe por quê? Porque ele estava tomando vinho numa festa com os utensílios da casa de Deus. Daí Deus falou assim: ei, peraí, ô moleque, você abusou da minha boa vontade. Então ele enxergou uma mão numa parede escrevendo 3 palavras, ninguém sabia o que significava, e adivinha de quem que foram lembrados? Daniel. Opa, chama o Daniel. Daniel foi lá, deu a interpretação.
E de novo a história se repete. 5:29, está aí? Aí o rei Belsazar mandou que vestissem Daniel com roupas de púrpura, pusessem uma corrente de ouro no seu pescoço e anunciassem que dali em diante seria a terceira autoridade mais importante do reino da Babilônia. Uau, de novo. Então saiu o governo, entrou o governo e Daniel novamente foi honrado. Deus novamente provocou um ambiente, uma situação, para que Daniel fosse honrado. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que vivem segundo o seu propósito. Então, se você ama a Deus e vive por propósito dele, todas as coisas contribuem a seu favor. Entenda isso. Então trocou o governo, o rei é outro. Assim como Nabucodonosor teve uma experiência espiritual estranha, agora o neto dele também, e mais uma vez Deus abençoa os dele, os aliançados, os que não desviaram, os que permaneceram. Então Deus, ele usa diferentes métodos, independente da pessoa, para te abençoar, para te alcançar. E deixa eu falar mais um pouquinho, rapidinho, isso repetiu de novo com o rei Dário. Porque o próximo depois de Belsazar foi o Dário, ainda no reino da Babilônia. E o Dário, ele resolveu dividir o país em 120 províncias. E ele colocou governantes para governarem cada uma das 120 províncias. Só que acima dos governantes, ele colocou 3 ministros. Adivinha se Daniel não era um deles? Sim, era. Só que ele era um dos 3 ministros, que estava acima dos governantes, mas os outros 2 e muitos outros tinham inveja de Daniel, porque ele era mais inteligente, mais preparado que todos os outros. Então eles prepararam uma armadilha, e daí é a história mais conhecida de Daniel. Jogaram ele na cova dos leões. Adivinha só, os leões não comeram Daniel, porque ele tinha cheiro de espírito, amém? Ele não cheirava carne, ele cheirava espírito, ele tinha comunhão com Deus, Deus não deixou que os leões comessem ele. Então inverteu-se o jogo, Dário foi lá, mandou os inimigos de Daniel ir para a cova, todo mundo foi devorado por leão, e Daniel mais uma vez foi honrado. E diz o versículo, abre lá, 6:25, por favor. Então o rei Dário escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas, mundo inteiro. Felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora. Olha o que o rei da Babilônia ordenou. O rei da Babilônia ordenou que todas as pessoas respeitassem e honrassem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre, o seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim, ele socorre e salva no céu e na terra, ele faz milagres e maravilhas, foi ele quem salvou Daniel, livrando das garras dos leões. Uau! Olha a declaração do rei da Babilônia. E o versículo 28 para fechar com chave de ouro. Daniel continuou a ser uma alta autoridade no governo durante o reinado de Dário e depois durante o reinado de Ciro, o rei da Pérsia. Vamos lá. Deus usou o sonho para Nabucodonosor, depois usou uma visão para Belsazar e por fim usou a cova dos leões com Dário. Todos com o objetivo de provocar a promoção de Daniel. Olha o que Deus faz para abençoar a vida de um aliançado, de alguém que não se corrompeu em meio à Babilônia, de alguém que se preservou na aliança de Deus. Se você entender isso, eu já me dou por satisfeito. Mas agora a gente vai começar a refletir em algumas coisas mais legais ainda. Bom, primeiro, eu já disse que foi Deus que entregou o povo. Amém? Você leu isso? Você concorda comigo? Foi Deus que entregou o povo.
Por qual motivo que Deus entregou o povo? Você não precisa abrir, mas lá em Reis, explica. Lá nos livros de Reis, abre só um, por favor. 2 Reis 23, capítulo 23, versículo 36. Tinha Jeoaquim 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zebida e era filha de Pedaias, da cidade de Ruma. Seguindo o exemplo de seus antepassados, Jeoaquim fez coisas erradas, que não agradam a Deus o Senhor. Só até aí tá bom. O próximo rei foi o filho dele, Joaquim. Está escrito a mesma coisa alguns capítulos para frente. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seu pai. E o último rei de Judá, Zedequias, ele também fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera o seu pai. Então essas palavras se repetem na Bíblia em todos os últimos reis de Judá. E Deus, Ele mandou diversos profetas, não foi por falta de aviso. Os profetas vinham e falavam para os reis e para a nação, falavam assim, vocês precisam voltar para a aliança que nós temos com Deus, senão Deus vai virar as costas para nós. E esse é um princípio bíblico fundamental. A Bíblia fala, se você se achegar a mim, eu me achegarei a vós. Mas se você se afastar de mim, eu me afastarei. E Deus não é moleque. Deus mandou os profetas, falou, lembra que se você cumprir eu também cumpro, mas se você virar as costas eu também viro, pelo amor de Deus. Voltem para a aliança. Só que ninguém deu ouvidos para Deus, e Deus precisa cumprir a sua palavra. Então, assim como os profetas avisaram e ninguém deu ouvidos, Deus entregou a sua nação nas mãos de Nabucodonosor. Ei, nós somos a nação com o maior número de cristãos do mundo, Brasil. Tem outros países que têm muito menos cristãos do que nós sempre falamos isso. Como pode uma nação onde a grande maioria se considera cristão, colocar no governo, escolher o atual governo? Isso deixa muito claro e evidente que nós, como nação cristã, precisamos melhorar muito. Nós, como cristãos que somos, que deveríamos ser, nós temos muita coisa, muito chão para caminhar. Porque diante de todos os fatos que são conhecidos e notórios, ainda assim uma grande parcela da população prefere o governo atual, significa que nós não estamos prontos para viver aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos ser transformados. Por isso, fomos entregues ao atual governo, com a permissão de Deus. Misericórdia. Mas lembra do lado bom. Eu estou aqui para falar uma palavra boa, não uma palavra ruim. A gente vai surfar essa onda, pagando de gatinho. Nós vamos ser abençoados pra caramba. Deus vai provocar no nosso meio situações para nos colocar em situações melhores do que estamos, no meio da cultura que estamos vivendo. Mas tome cuidado para não se corromper com os manjares oferecidos pelo rei. Tome cuidado para não aceitar a cultura nova que está sendo proposta na sua mesa. Nós estamos vivendo uma guerra cultural. Amém? Você está comigo? É uma guerra cultural. Uma guerra que estão nos oferecendo uma cultura completamente nova do que a cultura cristã que nós conhecemos há séculos e séculos. Essa cultura nova, ela oferece um monte de manjares da carne. Ela oferece vinho, carne,
ela oferece promiscuidade, ela oferece gênero, ela oferece família para quê? É muito mais fácil viver sozinho. Ela destrói o núcleo familiar, ela destrói os pilares que nós construímos a nossa sociedade. Daqui a pouco, você se acostuma com droga. Eu quero que você abra os seus olhos espirituais para enxergar as motivações do que acontece a nível cultural. Sabe, precisa regularizar a droga? Pensa o tanto de assuntos importantes que tem na nossa nação para serem tratados: segurança pública, tributação, saúde, educação. Mas não, a pauta é: vamos regularizar as drogas. E daqui a pouco você acha isso normal, daqui a pouco isso faz parte do seu dia a dia. Aborto, vamos regularizar o aborto. Qual que é a real necessidade de se tratar com tanta ênfase esse assunto? Na verdade eu vou te falar daqui a pouquinho, porque agora eu cheguei exatamente aonde eu quero, né? A frase da minha ministração para você é que mesmo Deus tendo entregado o seu povo, os aliançados, os remanescentes, eles continuaram sendo abençoados, governo após governo, tempo após tempo. E o que eu quero colocar como o povo foi entregue? A gente sempre fala de multidão, né? Multidão e discípulos. Você já ouviu essa diferença muitas vezes. Então, o povo equivale à multidão. A multidão foi entregue à Babilônia, mas os aliançados, não. O povo é multidão, os aliançados são discípulos. Aquele que é discípulo, aquele que é semelhante a Daniel, a Sadraque, a Mesaque, esses não fazem parte da estatística da multidão. A multidão, ela segue o percentual, ela segue a regra. O discípulo é exceção. O discípulo é diferente. O tratamento do discípulo é diferente. O discípulo, ele não cai na armadilha dos manjares oferecidos pela nova cultura. A nova cultura é legal demais, tudo que é oferecido, a carne gosta. Hoje no cinema, tem um filme que é uma chacota contra o evangelho. É um filme que ridiculariza os pastores. Isso é cultura. São os artistas mais famosos da atualidade, com o filme em cartaz agora. Se você for lá para Cuiabá, você pode assistir esse filme. Um filme onde eles tiram chacota de um pastor, mostram um pastor bandido e um monte de crente otário seguindo aquele pastor. Você percebe como é que é a cultura? Talvez você fale assim: ah, Lucas, mas isso não muda nada na minha vida. Na sua não, mas ainda dos jovens. Será que os jovens não começam a ficar com vergonha do evangelho? Olha que armadilha perigosa. Porque Deus fala que Ele se envergonharia daqueles que se envergonharam dele aqui. Então é toda uma cultura motivada a fazer o seu filho achar normal o uso de drogas, a fazer as nossas crianças, os nossos jovens acharem que é normal ser gay. É normal, experimenta dar um beijo na menina, no menino, para ver qual que você gosta mais. Ei, faça um desenho aqui, ó. Tem um menininho e uma menininha. Faz um colorido naquele que você acha que você gosta de ser. Pai para quê? Pai é chato. Largue mão, vamos sair com os amigos. Família para quê? Família dá trabalho, todo mundo vive sozinho, independente. Então a cultura começa a entregar um monte de coisas que é muito mais espiritual do que você possa imaginar. O aborto é muito mais espiritual do que você possa imaginar.
Deixa eu te contar um segredo que eu compartilhei que a Naira compartilhou comigo, é muito legal. O aborto, ele é muito mais espiritual do que você possa imaginar. Sabe por quê? Porque nessa época, os deuses pagãos, eles pediam crianças para serem sacrificadas. Hoje continua igual. Crianças para serem sacrificadas. Então, esse desespero pela regularização do aborto é muito mais espiritual do que você possa imaginar. Vai lá na sua Bíblia, pesquisa sobre Moloque, sobre Baal. O sacrifício era comum nesses povos. Crianças eram entregues aos deuses. Hoje você não pode levar uma criança no altar e botar fogo nela, mas você pode sacrificá-la no ventre. Então não caia na cultura que está sendo praticamente imposta para a nossa nação. Amém? Essa é a cultura babilônica. A cultura babilônica, ela fazia altares, ela era politeísta, tinha muitos deuses. Eles acreditavam que cada deus habitava num lugar, numa cidade. Por isso eles faziam as torres de Babel. O que era a torre de Babel? Era uma pirâmide que na verdade não era uma pirâmide, né? Era um zirugate, é o nome certo. Pirâmide é um local para ser um túmulo do faraó. É diferente da pirâmide da Babilônia. A pirâmide da Babilônia, a torre de Babel, que lá atrás veio se transformar na Babilônia lá na frente, na verdade eram pirâmides construídas em camadas, por isso os jardins suspensos da Babilônia. Então tinha uma camada, outra camada construída em cima, outra, sendo que a última era o templo pagão onde habitava o Deus pagão. Hoje, eles tentam destruir a nossa fé, tentam ridicularizar o cristianismo, tentam fazer que tudo que a gente acredita seja bobagem. Isso através do cinema, através da música. Eu mostrei música recentemente aqui, vencedora de todos os prêmios, e o cantor, numa ênfase poderosa, falando abertamente que o cristianismo fez mal para a sociedade, nós precisamos combater essa doença, assim ele diz. Hoje a série da Wandinha, né, a série mais assistida da Netflix, ela tem uma música tema da Lady Gaga, que é Blood Mary, é uma chacota de Jesus Cristo sendo entregue por Pilatos, e ela fazendo uma referência que se ela estivesse lá, ela seria a primeira a apoiar, né, Pilatos lavando as suas mãos. E assim todos os cantores, todos os artistas, todos os jornalistas nos oferecem um banquete para deixarmos a nossa cultura, para esfriarmos da nossa fé. E se você cair nessa armadilha, você é multidão. Cumpre a você o desafio de permanecer firme e inabalável, assim como fizeram esses jovens. E se você honrar a sua aliança, Deus é fiel e justo para honrar a dele. Deus nunca falha, é a gente que falha. Amém? Para terminar, eu tenho mais 5 minutinhos. Como viver no meio da Babilônia sendo essa luz que eu estou propondo? Eu quero contar para vocês uma visão que o meu pai teve, que se chama Pontos de Luz. Pontos de Luz hoje é conhecido por inúmeras igrejas a nível nacional, e muitas cidades fazem esse projeto, inclusive Nova Mutum, que é baseado num texto de Daniel que nós vamos ler. Mas a visão é a seguinte: existia uma nuvem negra
ao redor do mundo. E dessa nuvem negra escapava alguns pontos de luz que chegavam na terra. E você sabe o que é esse ponto de luz? É você. São os remanescentes. São os aliançados. E você sabe por que essa nuvem negra estava sobre a terra? Por conta da Babilônia. Por conta de um princípio bíblico espiritual que eu quero te fazer entender em 5 minutos. Por favor, Daniel 10, versículo 2. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Revista atualizada. Manjar desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Eufrates, rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Versículo 9. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, e me pôs sobre os joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Deixa eu abrir um parênteses aqui, tá? Levanta-te sobre os teus pés. Daniel teve a visão de um anjo. Foi lá um anjo falar com ele. Ele caiu prostrado, de joelhos e rosto no chão. Esse anjo sacudiu ele: levanta sobre os teus pés. Sabe por que o anjo fez isso? Porque o anjo não queria ser adorado, assim como aconteceu com o apóstolo João em Apocalipse. Exatamente igual. Assim como aconteceu com o apóstolo Pedro, exatamente igual. Quando algum cristão se ajoelha para adorar um anjo, o anjo não deixa. O anjo fala assim: ó, ei, levanta e fica sobre os seus pés, porque eu sou servo do Deus Altíssimo, igual você. É por isso que nós não rezamos, não adoramos anjos, porque nós cantamos juntos com eles louvores ao Deus Altíssimo. Amém? Fecha parênteses. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Até aí. Confere comigo aí, ó. O anjo disse para o Daniel: não temas, porque desde o primeiro dia. Assim vocês me quebram. Volta aí. Desde o primeiro dia, a sua oração foi ouvida. Só que ele chegou lá só depois de 21 dias. Porque o príncipe do reino da Pérsia, presta atenção, querido. A Bíblia está falando de um principado, tá bom? Está falando de um demônio. Um demônio, principado da Pérsia. Ele não permitiu que esse anjo, ele resistiu o anjo por 21 dias, até que Miguel, um dos primeiros príncipes, ou seja, o anjo de Deus, Miguel, que você conhece, o anjo Miguel, foi lá ajudar esse anjo a transpassar esse demônio da Pérsia. Para quê? Para entregar o recado que Daniel precisava ouvir.
Você está entendendo o tamanho da guerra espiritual? Então imagina que hoje nós temos essa nuvem negra, nós temos um príncipe da Pérsia, que hoje não é o príncipe da Pérsia, é o príncipe do comunismo, assolando a nossa nação. E nós precisamos ser esse ponto de luz que atravessa o príncipe, para trazermos a luz de Deus na nossa nação. Você sabe como é que Daniel fez isso? Se preparando com jejum, com oração, se dedicando, sendo fiel à aliança. Está aí o seu exemplo, o exemplo histórico a ser seguido, o exemplo que deu certo, que serve de referência para mim e para você. Nós vivemos hoje, infelizmente, entregues a este governo, mas nós não precisamos ser multidão, nós precisamos ser discípulos, nós precisamos ser essas pessoas que fazem o anjo vir até aqui, trazer a glória de Deus. Na verdade a gente vive outra época, hoje nós temos acesso ao Pai, amém? Mas a glória de Deus precisa transpassar não somente a nossa vida, nós precisamos ser um ponto de luz onde estivermos. Esse é o nosso desafio. Fica de pé que eu quero orar com você. Sabe por que essa nuvem negra está aqui, querido? Espiritualmente falando, por conta da autoridade. Eu sou autoridade na minha casa. Na minha casa mora o Espírito Santo de Deus. Ali tem a presença de Deus e nada vai mudar isso, porque eu sou a maior autoridade dentro da minha casa. Mas na nação, a maior autoridade é o presidente. E eu não sei se você teve o desprazer de ver, mas ele desceu da rampa do Planalto acompanhado de Xangôs, Oxuns e Exus. E se ele tem autoridade sobre o país, ele entrega essa autoridade para o Deus dele, que não é o teu. A diferença é que maior é o que vive em nós, amém? Então nós temos a oportunidade de ser luz do mundo em meio às trevas. É esse o nosso desafio, amém? Nós precisamos nos dedicar a quebrar essa barreira espiritual. E lembre-se por favor, Deus guarda os seus. E eu não sei você, mas assim como Daniel, eu serei abençoado. Eu serei abençoado. Não importa o governo e não importa a cultura. Se você permanecer no esconderijo do Altíssimo, você vai ser abençoado. Mal nenhum chega à tua casa. Lembra do versículo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da... Olha que expressão forte. Vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então eu não estou nem aí se tem uma nuvem negra diante da minha nação. Na minha casa não chega. Na minha casa é luz, na minha família é luz, e nada vai mudar isso. O único que pode mudar essa realidade é você. É você. Eu queria te convidar a orar e clamar a Deus para que eu e você sejamos esse ponto de luz na nossa nação, amém? Deus querido, Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti, Deus, e clamamos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos Te pedir perdão, Deus, por todas as nossas falhas, Deus, pelos nossos pecados, Deus, pelas nossas omissões.
Nos perdoe, Deus, por tantas vezes sermos falhos, Deus, e não fazermos, Deus, as coisas que deveríamos fazer. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Deus. Tem misericórdia de nós, porque nós somos falhos, mas o nosso coração é Teu, Pai. Nós Te clamamos, Deus, que o Senhor nos lave com o Teu sangue, Deus, que o Senhor nos purifique, Deus, com as águas do Teu Santo Espírito, Deus. Queremos lavar as nossas mãos, Deus, na Sua água, Pai. Queremos, Deus, pegar as Suas brasas, Deus, as Suas brasas do altar, Deus. Queremos que virem incenso, Deus, que vive um aroma suave na Sua presença. Nós queremos nos colocar diante de Ti, Deus, lavados e remidos pelo Seu sangue. Que não haja nenhuma separação entre nós e o nosso Deus, Pai. Por isso Te clamamos, Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados, Deus, e faz de nós, Deus, luminárias, Deus. Luminárias, Deus, colocadas em lugares altos, Deus, para que reflitam a Sua glória e que o Seu nome seja honrado, Deus. E eu, Pai, assim com a Sua igreja, Deus, todos nós, em uma só voz, nós Te clamamos, Deus, que sejamos um ponto de luz nesta nação, Pai. Que sejamos, Deus, um ponto que reflita, Deus, a Sua glória, o Seu esplendor, Pai. Nós queremos ser ferramentas nas Tuas mãos, queremos ser flechas, Deus, que acertam o alvo, Pai. Queremos, Deus, estar dispostos a viver pelo Teu propósito, pelo Teu reino, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar cada vida aqui presente, Deus. E que anjos, Deus, que anjos e que demônios, Pai, que todo mundo espiritual saiba que aqui existe uma igreja forte, que aqui existe uma igreja estabelecida e consolidada na rocha, Deus. Que aqui não é qualquer vento de doutrina que vai balançar a nossa fé, não. Nós estamos posicionados no único Deus, no único Cristo vivo que ressuscitou por nós, que derramou o Seu sangue por nós, que nos ama e que nos protege. Que o mundo espiritual reconheça que aqui existem servos, que aqui existem discípulos e não multidão. Em nome de Jesus eu quero abençoar cada vida aqui presente, cada família aqui representada, Pai. Sê conosco, Deus. Abençoe a nossa nação, Deus. Abençoe o nosso povo, Deus. Abençoe a nossa igreja. Nós confiamos em Ti, Deus, e declaramos que Te amamos, que somos Teus, para a honra e glória do Seu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Murilo. Queridos, Pastor Léo Maia, Pastor Léo Maia é uma bênção. Dia 21 é sábado, não é domingo, então você precisa estar aqui para ouvir a mensagem desse homem de Deus. Ele está viajando de longe para vir aqui ministrar com a sua vida, então não me faça vergonha de ficar na sua casa fazendo nada, ok? Venha no sábado e no domingo, 19 horas, amém? Se você falou amém, você tem que vir, meu irmão, senão você está mentindo diante de Deus na igreja, amém? Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus você está abençoado, amém, boa noite, bom descanso.